Algumas mudanças acontecem por tentativa e erro, e outras acontecem porque você decide mudar, de dentro para fora. E se eu te disser que mudar a sua vida não é mais lutar, é simplesmente mudar de estado? Hoje você vai entender o que é o salto quântico e porque quando você entende isso, a sua realidade começa a obedecer a outra lógica. E tudo que você fizer depois disso passa a produzir resultados diferentes. Eu sou a Karen e aqui no canal nós unimos ciência e espiritualidade para mostrar como a consciência altera a realidade. Eu preparei um material para vocês e nesse módulo nós vamos destrinchar o conceito do salto quântico e ver aplicações práticas para que você possa acelerar transformações verdadeiras. Então, para começar, o que é o salto quântico? E antes de qualquer técnica, nós precisamos entender o que é exatamente um salto quântico. Na física, um salto quântico é uma mudança abrupta de estado. É quando um elétron não anda ou sobe degrau por degrau. Ele simplesmente aparece em outro nível. Ele muda de estado sem atravessar o caminho intermediário. Uma analogia simples. Imagine um elevador que leva você de um andar para o outro. O salto quântico é mudar de andar interno, ou seja, o seu estado, e automaticamente o cenário externo se reorganiza para esse novo andar. Então, o salto quântico seria igual a uma mudança abrupta e sustentável no estado de consciência em que altera padrões internos, crenças e identidade, e, por consequência, a expressão externa da vida. E é isso que nós chamamos de salto quântico na vida. Não é mudar devagar, não é evoluir por esforço, é mudar o seu estado interno de forma tão profunda que a sua realidade externa precisa se reorganizar. O salto quântico é uma troca de identidade. É quando você deixa de operar no modo de sobrevivência e começa a operar no modo de criação. Subparte A, a mudança de estado. Cada pessoa vive dentro de um estado interno. Esse estado é uma combinação de emoção, crença, percepção e vibração. E esse estado funciona como um imã. Ele atrai experiências compatíveis e repele experiências incompatíveis. Então, o salto quântico acontece quando você altera esse pacote completo interno, que no caso aqui são emoções, crenças, percepção e vibração. Ele acontece quando você muda a emoção dominante, o sentimento base, a narrativa que você sustenta e o campo que você emite. Subparte B, colapso da realidade. A física quântica nos ensina que o observador colapsa a realidade, ou seja, o estado de consciência que você ocupa agora determina as possibilidades que se tornam reais para você. Então, quando você está num estado de medo, você literalmente colapsa versões da realidade que confirmam esse medo. Quando você acessa um estado de coerência, confiança e expansão, você colapsa versões da realidade onde as coisas fluem, se abrem e acontecem. Então, o salto quântico é trocar o observador, é trocar quem observa. E quando o observador muda, tudo muda. Mudar o observador é igual mudar quem você está sendo agora, nesse momento. Não é mudar o mundo, é mudar o estado de consciência em que você ocupa nesse momento. Subparte C, identidade, o núcleo do salto quântico. Preste muita atenção nisso porque essa é a parte mais importante de toda a explicação. Você não manifesta o que você deseja, você manifesta o que você é. E ser não é repetir frases positivas, não é imaginar uma cena perfeita. Ser é vibrar, ser é ocupar um estado interno, ser é assumir uma identidade. O salto quântico não acontece quando você pensa no futuro que quer. Ele não é sobre imaginar um futuro. Ele acontece quando você se torna a pessoa que já vive esse futuro. É como se você deixasse de habitar o velho eu, com os seus vícios emocionais, com padrões automáticos e percepções limitadas e passasse a habitar um novo eu, que pensa diferente, sente diferente, reage diferente, decide diferente. Identidade é vibração e vibração é o que colapsa a realidade. Quando você assume a identidade do seu eu futuro, algo muito profundo acontece. Os seus pensamentos começam a mudar sozinhos. As suas escolhas passam a vir de outro lugar e os seus comportamentos deixam de ser reações automáticas para se tornarem ações coerentes com a sua nova versão. Então, essa é a chave que precisa ser virada. Não é sobre desejar uma vida nova,
É sobre se tornar a pessoa para quem esse tipo de vida já é natural. É sobre assumir agora o estado interno da pessoa que já vive esse futuro. É uma mudança de identidade tão profunda que os seus pensamentos, escolhas, comportamentos e decisões passam a vir desse novo eu. E para isso você precisa ter absoluta clareza sobre quem é essa versão futura de você. Porque se você não sabe como essa pessoa pensa, sente, reage e decide, você inevitavelmente continua recriando a sua identidade antiga e, portanto, os mesmos resultados de sempre. Então pare agora e observe como essa versão futura de mim age no mundo. Como ela fala, como ela se posiciona, quais comportamentos ela deixou para trás, quais atitudes passaram a ser padrão. Mas aqui também existe um ponto que as pessoas não conhecem e é exatamente onde a maioria desiste. Você precisa sustentar esse novo estado, porque se você deixa de sustentá-lo, você volta emocionalmente, mentalmente ou energeticamente para o antigo modo de ser. Você não perde o novo estado, ele simplesmente retorna ao campo das possibilidades, aguardando que você volte a escolhê-lo. E é justamente isso que faz tantas pessoas acreditarem que não funcionou. Elas não fracassaram na manifestação, elas só não sustentaram o estado que abre a porta para essa realidade. Subparte D, resultado da mudança de estado. Quando você estabiliza esse novo estado interno, a sua frequência muda e com ela todo o seu campo energético se reorganiza. As oportunidades começam a surgir de forma diferente, as situações se alinham com seu novo estado e você percebe que está vivendo em outra linha de realidade, uma realidade que antes parecia impossível ou distante. No início, os sinais parecem pequenos. Pode ser uma inspiração diferente, uma intuição mais forte que aparece, uma coincidência aqui, outra ali. São microajustes da realidade respondendo à sua nova vibração. E para quem está observando de fora, tudo isso pode parecer milagre, sorte ou coincidência, mas você sabe que não é. Você sabe que é resultado de uma mudança interna tão profunda que o mundo não teve escolha a não ser responder à sua nova vibração. Cada evento, cada encontro, cada decisão passa a ser coerente com o seu novo eu que você se tornou e o universo simplesmente reflete essa transformação. O salto quântico não é algo que acontece fora de você. Ele acontece dentro e tudo o que você experienciará depois é apenas a consequência natural dessa mudança interna. Parte 2. Como funciona? Mecanismo do salto quântico. Para que o salto quântico aconteça, existem alguns componentes essenciais que precisamos compreender profundamente. O primeiro deles é o estado interno que já falamos brevemente. Esse é o núcleo de tudo. Não se trata apenas de mudar pensamentos ou comportamentos, é mudar a identidade, a narrativa que você sustenta sobre quem você é e como o mundo funciona. É o seu estado interno que cria a matriz que gera todos os seus comportamentos, decisões e experiências. Você não muda apenas o que faz, você muda o próprio código que gera aquilo que você faz. O segundo componente é o campo das possibilidades. Tudo que você pode imaginar ou experienciar já existe em potencial nesse campo. Existe um vasto espectro de realidades, mas você só acessa aquelas compatíveis com o seu estado interno. É como um jardim de sementes. Todas estão lá, mas apenas as que recebem atenção, água e cuidado crescem e florescem. O terceiro componente é o observador e a atenção. Na prática, isso significa que aquilo que você mantém com frequência, foco e consistência, você colapsa em uma experiência concreta. Se você mantém atenção em medo, carência ou falta, você colapsa experiências que confirmem isso. Se você mantém atenção em confiança, abundância e possibilidades, você colapsa experiências que refletem isso.
Agora pare por um instante e olhe para a sua vida nos últimos 3 meses. Quais foram os seus sentimentos predominantes? E agora olhe para os resultados que você está tendo hoje. Então, se os resultados estão pesados, confusos, travados ou dolorosos, é porque o estado interno que você sustentou também estava assim. Então, não é má sorte, não é porque Deus escolhe uns e esquece outros, é simplesmente porque você se sentiu assim, consciente ou inconsciente, e o campo apenas respondeu ao estado que você estava emitindo. O quarto componente é a emoção coerente. Não basta imaginar, pensar ou visualizar, é preciso sentir como se já fosse verdade. A emoção é como a corrente elétrica que acende a lâmpada. O pensamento é o fio, mas sem a emoção não há luz. Da mesma forma, você pode ter a imagem mental perfeita, mas se o seu corpo não está sentindo, ela não ganha vida no campo. Sendo assim, a emoção funciona como um sinalizador biológico. Ela diz ao campo qual linha de realidade você está habitando internamente. Então, a emoção coerente é quando o seu corpo e o seu pensamento estão dizendo a mesma coisa. É quando o que você imagina e o que você sente são uma única realidade dentro de você. De forma simples, você não muda apenas o comportamento, você muda a matriz que gera comportamentos. Tudo o que acontece depois é consciência natural desse alinhamento interno. Não é sorte, esquece isso. Uma pequena digressão científica ajuda a ilustrar isso. Na física quântica, o ato de observar influencia estados potenciais. Um elétron, por exemplo, se comporta de forma diferente dependendo se está sendo observado ou não. Na vida prática, a função é equivalente. A sua atenção, combinada com uma emoção coerente, faz com que as possibilidades que você deseja colapsem em experiências concretas. E aqui entra uma diferença crucial entre a intenção intelectual e a intenção sentida. Você pode querer algo racionalmente, mas se não sentir como se já fosse verdade, o salto não acontece. A intenção precisa ser sentida no corpo, no coração, na mente e no campo emocional. É essa coerência que gera o colapso de uma nova linha de realidade. É preciso entender o que é sentir. Então, quando todos esses componentes se alinham, o estado interno, a atenção, a emoção coerente e o observador consciente, você cria as condições perfeitas para que o salto quântico aconteça. Não é teoria, é prática. É um mecanismo que qualquer pessoa pode experimentar quando compreende e aplica esses princípios. Então, se você apenas entende o conceito, mas continua vivendo, sentindo e reagindo como antes, a sua vida continua exatamente igual. E aí, inevitavelmente, você entra na mesma narrativa que a maioria das pessoas repete. Uns têm sorte e outros não. Para mim, nada dá certo. Isso é misticismo, não funciona. Tem gente escolhida por Deus e eu não sou. Quem é que nunca ouviu isso? Parte 3. O reordenador da realidade. Por que tudo muda quando você muda? Quando você altera o seu estado interno, não só o que você pensa, mas o que você sente, o que espera e o que acredita ser, a estrutura inteira da sua realidade começa a se reorganizar. E isso não é um efeito isolado, é um efeito em cascata, porque quem você é por dentro é o filtro que define as decisões que toma, as oportunidades que enxerga, os limites que aceita e as possibilidades que reconhece. Nos relacionamentos, sua vibração muda a sua forma de se comunicar, de se posicionar e de se relacionar consigo mesmo. Você passa a atrair pessoas compatíveis com a sua nova frequência e padrões repetitivos simplesmente deixam de fazer sentido, porque você já não é mais o mesmo eu que os sustentava. E no trabalho, a mudança é igualmente clara. Ideias surgem com mais fluidez, soluções aparecem, você sente mais confiança, mais clareza, mais direção. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. E isso não é por acaso, mas porque agora você enxerga caminhos que antes estavam invisíveis para o seu antigo estado de consciência. Na saúde, o seu corpo reage à nova vibração emocional. Mais presença, mais calma, mais coerência interna.
a sua fisiologia responde ao seu campo emocional. É o que a neurociência, a epigenética e a coerência cardíaca já demonstraram inúmeras vezes. E na abundância, você percebe algo fundamental: recursos, ideias, conexões e oportunidades começam a se organizar em torno da sua nova identidade. Isso não é milagre financeiro, é ressonância, porque quando você muda a sua assinatura vibracional, o mundo inteiro reorganiza o fluxo ao redor dessa nova assinatura. É essencial compreender isso. Não se trata de manipular a realidade externa, esqueça isso. Você simplesmente atualiza o seu sistema operacional interno. Só isso importa. Atualiza a sua vibração, a sua identidade e a sua frequência. E o mundo reage a essa nova programação. Então o salto quântico, ele não acontece fora, ele acontece dentro de você. E o que você vê fora é apenas o reflexo inevitável dessa mudança. Mas existe um ponto crucial que eu quero que você se lembre. As antigas resistências não desaparecem sem tentativa de retorno. As memórias emocionais, hábitos automáticos e padrões antigos vão tentar puxar você de volta para o seu estado antigo. Então é completamente natural sentir dúvidas, medo, preguiça emocional, pensamentos sabotadores, vontade de voltar ao familiar. Por isso, o salto não é um momento único, é um estado que precisa ser sustentado diariamente. Cada vez que você pratica o novo estado, cada vez que você escolhe a nova versão de si, cada vez que você sente a emoção coerente correspondente ao futuro que está criando, você fortalece essa nova linha de realidade e impede que o velho padrão te recapture. Então, no momento em que isso se torna claro, uma verdade fica evidente. O salto quântico é interno. Tudo o que se manifesta externamente é consequência dessa mudança de núcleo. A mudança não começa fora, ela começa em você. Quando você compreende, aplica esse conhecimento e internaliza que a mudança não é externa, o que muda primeiro, acima de tudo, é você. E quando você muda, tudo ao seu redor se reorganiza para se alinhar com essa nova versão de si mesmo. E agora na parte 4 eu vou mostrar um exercício que eu gosto de chamar protótipo de salto quântico que você pode fazer diariamente. Passo 1, preparação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta e os ombros relaxados. Respire fundo 3 vezes, sentindo seu corpo se acalmar. Esse é o momento de conectar com você mesmo, de alinhar corpo, mente, energia antes de iniciar a prática. Passo 2. Escolha o seu foco. Escolha uma pequena vitória futura ou situação que você deseja manifestar. Não precisa ser algo grande. Pode ser um projeto concluído, uma decisão importante, uma mudança de postura ou qualquer conquista que reflita sua nova versão. Passo 3. Visualize com detalhes. Traga a cena para sua mente, como se já estivesse acontecendo. Observe cada detalhe, cores, luz, objetos, sons, pessoas ao redor. E quanto mais rica a visualização, mais o seu cérebro e corpo sentem como real. Passo 4. Conecte a emoção coerente. Escolha uma emoção coerente que corresponda ao estado de quem já vive essa realidade. E alguns exemplos são: gratidão, sentir que já recebeu o que deseja. Alegria e entusiasmo, sentir prazer genuíno de estar vivendo isso. Confiança e segurança, sentir que tudo se resolve naturalmente. Amor e conexão, sentir a harmonia consigo e com os outros. Satisfação e realização, sentir-se pleno como se já tivesse conquistado. Sinta essa emoção no corpo todo, expandindo do peito para os braços, mãos e estômago. Essa é a frequência que colapsa a nova realidade. Passo 5. Integração. Mantenha o estado interno por 60 a 90 segundos. Não tente forçar ou criar resultado. Apenas sinta a emoção coerente enquanto observa a cena. Isso é o que transforma a identidade. Você passa a ser a pessoa que já vive o futuro desejado. Passo 6.
Aplicação prática. Após a visualização, leve essa energia para o seu dia a dia. As suas escolhas, percepções e atitudes começam a se alinhar naturalmente com o seu novo estado. Cada ação passa a refletir a pessoa que você está se tornando. Esse é o efeito real do salto quântico. A mudança começa dentro e se expande para fora. E agora no capítulo 5, dicas práticas para integrar o salto quântico. Para que o salto quântico não seja apenas uma experiência pontual, é essencial integrar o novo estado interno no dia a dia, como já foi dito anteriormente. Isso significa criar hábitos, ambientes e práticas que mantenham a sua identidade alinhada com a realidade que você deseja manifestar. Passo a passo de como você pode fazer isso. Número 1. Micro-hábitos diários. Dedique de 2 a 5 minutos por dia para visualizações curtas com emoção coerente. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou em qualquer momento de pausa. O importante é que seja consistente. Essas repetições curtas funcionam como treino para sua mente e corpo, reforçando a identidade do futuro que você quer viver. 2. Diário de estado. Mantenha um registro simples. Escreva como você se sente ao acordar e antes de dormir. Observe padrões emocionais, pequenas resistências ou mudanças sutis. Anotar fortalece a consciência e permite perceber se você está realmente mantendo a sua nova vibração. 3. Exposição gradual. Comece a agir de forma alinhada com seu novo estado, mas em pequenas provas. Por exemplo, se deseja ser mais confiante, tome decisões ou fale em situações cotidianas como se já fosse essa pessoa. Pequenos atos de coerência reforçam a identidade interna e preparam o campo externo para responder. 4. Ambiente que apoia essa mudança. Limpe sinais que reforçam o estado antigo, tanto físico quanto digitais. Isso inclui objetos que lembram antigos padrões, mensagens, aplicativos ou conteúdos que mantenham velhos hábitos. Um ambiente alinhado ajuda a mente a se manter no novo estado de forma natural. 5. Padrões de suportes, rituais matinais. Crie rituais que reforcem o novo estado todos os dias, como respiração consciente para acalmar e centrar, afirmações sentidas, não apenas repetidas, que conectem você à sua identidade desejada, ou então músicas ou sons que elevem a sua frequência. Esses rituais funcionam como gatilho de identidade. Quando você os repete diariamente, o seu corpo, mente e energia começam a habitar naturalmente o seu novo estado, tornando o salto quântico sustentável e contínuo. Conclusão final, fechamento do módulo. Nesse módulo você aprendeu que o salto quântico é uma transformação interna profunda, que começa com a mudança de identidade, passa pelo papel do observador e da atenção, pela importância do estado interno coerente, da emoção coerente, da visualização detalhada e da prática do protótipo de salto. Vimos também como sustentar o salto com micro-hábitos, diário de estado, pequenas provas de alinhamento, ambiente de suporte e rituais matinais. E entendemos que essas mudanças reorganizam naturalmente sua realidade externa. Agora reflita, se você realmente incorporasse essa nova versão de si mesmo, como começaria a perceber mudanças sutis na sua vida diária? Que pequenas decisões, emoções ou atitudes poderiam indicar que você já está alinhado com o futuro que deseja? Nos próximos dias, fique atento a sinais sutis, insights ou escolhas inesperadas, sensações diferentes, que confirmam que o novo estado está sendo integrado na sua vida. Cada detalhe é uma prova de que o seu salto interno está acontecendo, mas os sinais só começam a aparecer quando você sustenta sua nova identidade. Não adianta viver esse novo estado por alguns dias e na semana seguinte voltar ao seu eu e concluir que o processo não funcionou. Então no próximo vídeo nós vamos avançar para o próximo nível. E lembre-se, o salto quântico não é um evento único, é uma prática sustentada de consciência e transformação interna. Ele responde à constância e não à oscilação. Observe, sinta, perceba
e prepare-se para avançar ainda mais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!